Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Você já ouviu falar de Chino Anthrax? Um nome que ecoa entre as sombras de Sinaloa, de um jovem estudante de arquitetura a um dos sicários mais implacáveis do México. José Rodrigo Aréchiga Gamboa construiu uma lenda marcada por ostentação, poder e traição. Mas como ele ascendeu tão rápido? E o que levou ao seu inesperado fim? Neste vídeo, mergulhamos na história completa do Chino Anthrax, desde suas façanhas no submundo até sua misteriosa queda que abalou Culiacán. Prepare-se para revelações ocultas e detalhes que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Mas antes, inscreva-se agora, ative o sininho, clique no botão de Hyper e vem comigo nessa jornada pelo coração da organização de Sinaloa. Bora pro vídeo! José Rodrigo Aréchiga Gamboa, conhecido como Chino Anthrax, cresceu no estado de Sinaloa, onde as sombras do submundo se espalhavam como neblina. Sua alma aventureira o levou a buscar caminhos além do comum. Sonhava em voar pelos céus como piloto, mas acabou cruzando com a arquitetura e se envolvendo em negócios alternativos. Não levava uma vida ruim, mas sua curiosidade incansável o conduziu a um destino inesperado. As redes invisíveis do submundo o envolveram, puxando-o para a escuridão. Foi assim que surgiu aquele que muitos chamariam de lenda ou o sicário mais temido de sua era, Chino Anthrax. José Rodrigo Aréchiga Gamboa veio ao mundo em 15 de junho de 1980, em Vicán, Sonora, mas foi em Culiacán, Sinaloa, que ele cresceu e moldou sua história. Há quem diga que ele foi criado em uma família com certo conforto financeiro, enquanto outros relatos pintam o Chino Anthrax como alguém de origens muito mais simples e humildes, como muitos jovens de Culiacán. Independentemente de onde veio, o que não se pode negar é que José Rodrigo cresceu em um ambiente que o aproximou da influente família Zambada. Essa família, conhecida por seu peso no submundo de Sinaloa, tem laços profundos com atividades ilícitas no México, sendo figuras centrais em operações que cruzam fronteiras. Nomes como Ismael El Mayo Zambada e seu irmão Jesus El Rey Zambada são frequentemente associados a esse universo, marcando presença no cenário internacional. Desde muito jovem, a proximidade de José Rodrigo Aréchiga Gamboa com os filhos de Ismael El Mayo Zambada criou fortes laços profundos e significativos entre ele e a família Zambada. Ismael Zambada Imperial, conhecido como Maíto Gordo, é um dos filhos de Ismael Zambada e esteve envolvido em atividades ligadas ao submundo organizado, enfrentando problemas com a Justiça dos Estados Unidos. Ele foi detido em 2014 e, em 2021, declarou-se culpado, sendo sentenciado a 108 meses de prisão. Recentemente, foi libertado, mas ainda cumpre 5 anos de liberdade condicional. Já Serafim Zambada Ortiz, outro filho de Ismael Zambada, também esteve ligado ao mesmo meio. Ele foi preso em 2013, no México, condenado a 5 anos de prisão e liberado em 2018. Ismael Zambada Sicairos, conhecido como Maíto Flaco, é o segundo filho de Ismael El Mayo Zambada. Ele está sendo procurado pelas autoridades do México e dos Estados Unidos por sua suposta ligação com atividades ilícitas no contrabando de entorpecentes. Diferente de outros irmãos, ele é o único que seguiu os passos do pai, mantendo-se extremamente cauteloso e discreto, o que tem permitido que ele evite ser capturado até o momento. Vicente Zambada Niebla, conhecido como El Vicentillo, é outro filho de El Mayo Zambada.
Ele foi detido em 2009 e, anos depois, após firmar acordos com as autoridades dos Estados Unidos, prestou depoimento contra Joaquim El Chapo Guzmán. Há rumores de que, atualmente, ele pode estar cumprindo parte de sua pena em regime de liberdade condicional, em algum local nos Estados Unidos e sob uma nova identidade. Já José Rodrigo Aréchiga tentou ingressar como piloto na Força Aérea Mexicana, mas não foi aprovado nos exames médicos. Após essa tentativa, ele passou a estudar arquitetura e foi durante esse período que conheceu sua namorada e futura esposa, Juliana Castillo Torres, com quem mais tarde teve uma filha. A esposa de Chino escreveu em uma carta enviada ao tribunal que se casar tão jovem e construir uma família tão cedo provavelmente levou Rodrigo a procurar alternativas para sustentar sua família. Essas alternativas, segundo ela, pareciam mais promissoras. Ela complementou dizendo: "Não sei como te explicar, porque era um assunto que nunca discutíamos." Mais adiante, abordaremos o desfecho feroz de Juliana Castillo Torres, a esposa de Chino Gamboa. Sem clareza sobre os motivos exatos que o levaram a se envolver no universo da clandestinidade, o fato é que Chino começou a atuar e a conquistar a confiança da família Zambada. Por volta de 2004, aos 24 anos, José Rodrigo Aréchiga Gamboa, conhecido como Chino Anthrax, começou a trabalhar para a organização de Sinaloa em funções bem básicas, geralmente limitadas a dirigir e fazer pequenos serviços. Com o tempo, ele passou a gerenciar e organizar o envio de mercadorias para os Estados Unidos. Chino se destacou por sua inteligência e criatividade, revolucionando o modo como as substâncias eram transportadas, escondendo-as em operações de empresas de transporte legítimas. O método inusitado de Chino Anthrax para movimentar essas mercadorias foi revelado, em algum momento, por um dos filhos de El Mayo Zambada e registrado no livro El Traidor, da jornalista Anabel Hernández. Ele utilizava 2 caminhões refrigerados para transportar as substâncias. Esses caminhões, segundo algumas fontes, pertenciam a uma empresa bastante conhecida na região. Chino subornou um funcionário dessa companhia, que fornecia a documentação necessária para camuflar as cargas ilícitas entre frango congelado. Cada caminhão podia carregar até 2 toneladas de mercadoria. Paralelamente a esse papel, ele começou a assumir mais responsabilidades. Foi designado para atuar como segurança dos filhos de Ismael Zambada. Inicialmente, protegia Ismael Zambada Imperial, conhecido como El Mayito Gordo, e após algum tempo, passou a cuidar da segurança de Vicente Zambada Niebla, conhecido como El Vicentillo. Nesse papel, ele recebeu armas, veículos blindados e a autorização para recrutar mais pessoas para ajudar na proteção da família Zambada. Essa função ganhou ainda mais importância após o início do conflito com a organização da família Beltrán Leiva, em 2008. No início de 2008, Arturo Beltrán Leiva rompeu sua aliança com Joaquim El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, após a prisão de Alfredo Beltrán Leiva, e por conta de conflitos envolvendo o controle de rotas lucrativas de transporte de substâncias ilícitas e a lealdade de grandes distribuidores. Os Beltrán Leiva concentraram esforços para dominar territórios em Morelos, Guerrero, Puebla e outros estados do sul do México, além de tentarem se consolidar de forma independente em Sonora e Sinaloa. Isso intensificou os confrontos com El Chapo Guzmán e, consequentemente, com El Mayo Zambada. Esse cenário revelou o lado mais sombrio de José Rodrigo Aréchiga Gamboa, que assumiu a liderança de um grupo de sicários a serviço de El Mayo Zambada, criando, mais tarde, sua própria unidade bélica, conhecida como Los Anthrax. Esse grupo funcionava como um braço armado da organização de Sinaloa, sendo responsável por diversos assassinatos e pela proteção de Ismael El Mayo Zambada. Os Anthrax operavam principalmente em Culiacán, onde seus membros cometeram crimes graves, incluindo ataques contra membros de grupos rivais. Considerada a unidade mais implacável da organização de Sinaloa, Los Anthrax se destacavam por um símbolo peculiar. Todos os seus integrantes usavam um anel com uma caveira, que segundo eles representava liderança, força e poder.
Um dos confrontos mais intensos da época ocorreu perto de Tubutama, em uma estrada secundária que liga Sarique a Tubutama, a cerca de 20 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos. Esse foi o maior embate registrado no México entre dois grandes grupos rivais envolvidos no contrabando de substâncias ilícitas. Segundo testemunhas, o conflito se estendeu por várias horas, com um saldo oficial de 21 quedas e diversos debilitados, embora fontes não oficiais sugiram que o número de eliminações pode ter ultrapassado 100. O confronto envolveu sicários dos Beltrán Leiva, apoiados pelo Grupo dos Zetas, contra membros da Organização de Sinaloa, formado por grupos leais a El Chapo Guzmán e El Mayo Zambada. Nesse cenário, José Rodrigo Arechiga, conhecido como Chino Anthrax, tornou-se cada vez mais implacável. Cada embate com os braços bélicos dos Beltrán Leiva transformava-se em um espetáculo de disputas insanas. Ele raptava e eliminava seus inimigos de formas animalescas, deixando um rastro de destruição por onde passava. Sua ferocidade e disposição para conflitos parecia não ter fim. No entanto, Chino Anthrax não era apenas um sicário habilidoso. Ele também ganhou notoriedade como uma espécie de influenciador nas redes sociais. Utilizando plataformas como Instagram, ele compartilhava fotos e vídeos exibindo um estilo de vida extravagante, com carros de luxo, armas personalizadas, animais exóticos, roupas de grife e outros símbolos de riqueza. Suas postagens frequentemente o mostravam cercado de mulheres atraentes e grupos de seguidores leais, o que aumentava sua fama e número de admiradores online. À medida que se tornava uma figura quase celebridade, os Anthrax começaram a sofrer perdas significativas, e as autoridades passaram a focar sua atenção em José Rodrigo Arechiga Gamboa. A captura do Chino Anthrax parecia iminente, mas não antes de ele deixar mais uma marca em sua trajetória. Um evento marcante elevou ainda mais sua reputação como um dos sicários mais temidos de sua era. Em 18 de outubro de 2013, no salão Ocean House do antigo Hotel Marbella, em Los Cabos, Baja Califórnia, Chino Anthrax teve a audácia de se infiltrar na festa de 63 anos de Francisco Rafael Arellano Félix e acabar com ele diante de todos os convidados, incluindo sua segurança pessoal. Francisco Rafael Arellano Félix foi um dos líderes da Organização de Tijuana, um dos grupos mais poderosos e influentes do México nas décadas de 1980 e 1990. O salão, decorado com balões e toalhas de mesa azuis, exibia um ambiente festivo. Uma foto tirada horas antes do ocorrido mostra o líder em boa forma física, acompanhado de sua esposa e amigos, aproveitando a noite em um jardim luxuoso com vista privilegiada para o mar. Entre os convidados, havia atletas famosos, empresários renomados e, claro, políticos. A festa contava com as melhores bandas da época. Já era noite quando disparos de um sicário disfarçado de palhaço interromperam a celebração, tirando de cena Francisco Rafael Arellano Félix. Sob a máscara de palhaço estava o temido Chino Anthrax, que conseguiu driblar a segurança com sua habilidade característica e comemorar mais uma vitória. Esse episódio inspirou um corrido bastante conhecido chamado La Gracia del Payaso. Após esse golpe ousado, José Rodrigo Arechiga Gamboa não imaginava que lhe restavam poucos meses de liberdade. Movido por um de seus muitos caprichos, ele decidiu tirar férias fora do país. Com tudo planejado, viajou para a Holanda, mas foi detido no Aeroporto Internacional de Amsterdã em 30 de dezembro de 2013. Chino havia chegado em um voo vindo do México e foi preso pelas autoridades holandesas, atendendo a um pedido de extradição dos Estados Unidos, onde enfrentava acusações de contrabando de substâncias ilícitas e uma ordem de prisão por delitos relacionados. Em julho de 2014, José Rodrigo Arechiga Gamboa foi extraditado para os Estados Unidos, onde enfrentou acusações federais relacionadas ao contrabando de substâncias ilícitas. Chino Anthrax vivia escondido, usando a identidade de um mexicano falecido, alterando suas feições com cirurgias plásticas e tentando apagar suas impressões digitais. Apesar desses esforços, sua captura não foi evitada.
Especula-se que sua prisão pode ter ocorrido por dois motivos principais. O primeiro seria sua exposição nas redes sociais. Embora ele tomasse cuidado para desfocar o rosto, havia pistas que podiam ser conectadas, como o característico anel de caveira que identificava os membros do grupo armado Los Anthrax. O segundo motivo seria uma possível delação de Vicente Zambada Niebla, conhecido como El Vicentillo, preso em março de 2009 e que, na época, negociava um acordo com a Agência Antidrogas dos Estados Unidos. Inicialmente, Chino Anthrax declarou-se não culpado das acusações. No entanto, em 2015, ele mudou sua estratégia e admitiu culpa em delitos relacionados ao contrabando de substâncias ilícitas e por ordenar golpes contra membros de grupos clandestinos rivais. Após diversos acordos com a Justiça dos Estados Unidos, José Rodrigo Aréchiga Gamboa foi condenado a apenas 6 anos de prisão e 5 anos em regime de prisão domiciliar. Uma pena tão branda e flexível para os padrões norte-americanos sugeria algo evidente. Chino Anthrax estava fornecendo informações valiosas sobre a organização de Sinaloa, incluindo nomes, endereços e rotas de transporte de substâncias ilícitas. Em resumo, ele estava traindo seus aliados em troca de condições mais favoráveis. Outro evento marcante na vida de Chino, durante sua detenção, foi o rapto e eliminação de sua esposa e mãe de seu filho. Apenas 4 meses após sua prisão no aeroporto de Amsterdã, em 6 de maio de 2014, Juliana Castillo Torres foi sequestrada em Culiacán, ao sair de uma academia. Testemunhas relataram que vários homens a levaram em uma caminhonete, deixando no local apenas um tênis roxo pertencente à jovem. Embora Juliana tivesse supostos laços familiares com figuras importantes da organização de Sinaloa, essas conexões não foram suficientes para protegê-la. Um dia após o rapto, seu corpo foi encontrado em um terreno baldio, envolto em lençóis brancos e amarrado com cabos elétricos. Embora muitos meios de comunicação atribuam a eliminação a grupos rivais de Chino Anthrax, outra hipótese levantada pela Procuradoria-Geral de Justiça de Sinaloa sugere que Juliana foi morta por um ex-namorado que, ao saber da captura de Chino, aproveitou a oportunidade para atacá-la. A causa oficial da queda foi asfixia por enforcamento. Chino Anthrax passou alguns anos preso nos Estados Unidos até que, em 2020, chegou o momento de cumprir sua pena em liberdade condicional, sob prisão domiciliar. A ordem era clara: Chino não podia sair de um perímetro restrito ao redor de sua residência em San Diego, Califórnia. No entanto, poucas semanas após ser colocado em liberdade condicional, ele fugiu do local onde estava confinado. A Corte do Distrito Sul de San Diego relatou que, ao chegarem ao endereço para que ele assinasse o documento confirmando o cumprimento das condições de sua condicional, os supervisores não o encontraram. O juiz responsável não esperou as 48 horas regulamentares para que Chino se apresentasse e emitiu imediatamente uma ordem de recaptura, válida tanto nos Estados Unidos quanto no México. Curiosamente, mesmo após ter colaborado com a Justiça dos Estados Unidos, José Rodrigo Aréchiga Gamboa, Chino Anthrax, escolheu retornar a Culiacán, mais especificamente para a casa de sua irmã, Ada Jimena Aréchiga Gamboa, que vivia com seu companheiro, Juan Guillermo Garcia. Ada Jimena, junto com outros membros da família, havia pedido clemência para José Rodrigo antes de sua sentença. Em uma carta ao juiz, ela descreveu o vínculo com o irmão como muito próximo, escrevendo: "Uma das maiores alegrias da minha vida foi o nascimento do meu irmão José Rodrigo, com quem passei momentos inesquecíveis. No entanto, Chino já havia acumulado inúmeros inimigos em Culiacán, onde muitos o viam como traidor por sua colaboração com as autoridades estadunidenses. Não demorou muito para que um grupo de sicários invadisse sua nova residência, desencadeando um intenso tiroteio. Apesar de tentar se defender, seu destino já estava selado em meio à disputa, assim como o de aqueles que estavam com ele. Na manhã de sábado, 16 de maio, foi relatada a descoberta de 3 pessoas eliminadas, 2 homens e uma mulher, dentro de uma caminhonete preta nos arredores de Culiacán. Veículos de imprensa locais noticiaram que se tratava de Ada Jimena Aréchiga Gamboa, irmã de Chino, e seu companheiro, Juan Guillermo Garcia. Até aquele momento, o terceiro corpo não havia sido identificado. Horas depois,
alguns jornais mexicanos começaram a especular sobre a possível queda do Chino Anthrax. Segundo a versão que circulou, ele teria sido raptado na noite anterior, junto com sua irmã e seu cunhado, por um grupo após um insano confronto. Posteriormente, os três foram dados de baixa e abandonados dentro do veículo registrado em nome de Ada Jimena. Na segunda-feira, 18 de maio, as autoridades confirmaram oficialmente a queda de Chino Anthrax, por meio de um comunicado de 4 parágrafos divulgado nas redes sociais, que começava da seguinte forma: a Procuradoria de Sinaloa confirmou oficialmente a identificação de José Rodrigo Arétiga Gamboa, Ada Jimena, Arétiga Gamboa e Juan Guillermo Garcia, encontrados dados de baixa no sábado, 16 de maio de 2020. Os responsáveis pela queda do Chino Anthrax poderiam ser vários, mas a principal suspeita é que o delito tenha sido ordenado pela própria organização de Sinaloa, devido às informações que ele forneceu à Justiça dos Estados Unidos. Alguns investigadores sugerem que Chino não teria retornado a Culiacán se não acreditasse que contava com a proteção de seu chefe. No entanto, mesmo que os autores do delito fossem ligados aos Chapitos ou aos Beltrán Leiva, fontes especulativas afirmam que a queda não teria ocorrido se a família Zambada não o tivesse deixado desprotegido. Outras teorias apontam que o retorno de José Rodrigo a Culiacán fazia parte de um plano com as autoridades estadunidenses, que supostamente teriam implantado um dispositivo de rastreamento em seu corpo para tentar alcançar os líderes da organização clandestina. Segundo relatos, o corpo de José Rodrigo Arétiga Gamboa foi sepultado no cemitério Jardines del Rumaya, localizado nos arredores de Culiacán, conhecido pela opulência de seus mausoléus e por abrigar os supostos restos de figuras como Amado Carrillo, Arturo Beltrán Leiva, Ignácio Coronel e Arturo Guzmán Loera, irmão de Joaquim El Chapo Guzmán. Embora alguns questionem se a vida desse personagem foi tão marcante e lendária quanto retratada pela mídia, é inegável que, seja mito ou realidade, ele está gradualmente se transformando em uma figura lendária na história do contrabando de substâncias ilícitas e, em particular, dos sicários associados a esse mundo. Por fim, esse foi o desfecho de José Rodrigo Arétiga Gamboa, Chino Anthrax, que caiu com apenas 39 anos. Salve família! E assim termina a história de José Rodrigo Arétiga Gamboa, o Chino Anthrax. Uma vida de poder, traição e um fim insano que ecoa até hoje. O que você achou dessa jornada? Será que ele foi apenas um vilão ou também um produto do submundo de Sinaloa? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que você pensa. Se curtiu essa história cheia de reviravoltas, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E se quiser apoiar ainda mais nosso conteúdo e ter acesso a vídeos exclusivos, torne-se membro do canal. É só clicar no botão Seja Membro e fazer parte da nossa comunidade. Fiquem ligados, porque tem muito mais por vir. Até a próxima! Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais.
capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção.